Bom, e o prefeito de Teresina, Silvio Mendes, hoje participou de uma reunião com o presidente do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, Kennedy Barros, para falar sobre a situação da cidade de Teresina, as dívidas que estão preocupando a gestão municipal. Cerca de 3 mil processos foram encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado, pela Prefeitura de Teresina, para tentar investigar, com a ajuda do tribunal, algumas contas ou dívidas que foram realizadas pela gestão anterior. Hoje o prefeito participou desse encontro e os dois, tanto o prefeito Silvio Mendes quanto o presidente do Tribunal de Contas do Estado, conversaram com Lívia Pessoa. Bom, eu pedi esse encontro aqui no Tribunal de Contas ao presidente Kennedy, que tem um quadro técnico qualificado e exerce o controle externo. E é preciso que na gestão pública não reste dúvida alguma, porque se trata do que pertence a todos. Nenhum temor, nenhum receio, e é preciso ter muito cuidado com as palavras, com a opinião, o juízo de valor. A Prefeitura encaminhou por dever 3.574 processos, seja aqueles francamente irregulares, seja outros que não foram identificados. Por exemplo, no caso da área de engenharia, foram identificadas uma série de irregularidades, superfaturamento, serviços não prestados. Então, cabe, naturalmente, como o presidente Kennedy disse, a própria Prefeitura, que é quem paga a conta, a população, e o Tribunal de Contas, que tem que julgar aquilo que é correto e o que não é. Nem tudo está errado. O que for correto, se declara, o que for errado, se apura. Seja quem for, não pode ter dúvida. O tribunal, quando teve as passagens de comando das gestões municipais de uma gestão para outra, fez um acompanhamento. Os prefeitos que chegam, logicamente, podem intensificar esse trabalho de análise interna das situações herdadas e fazer o envio desses achados ao tribunal, que tem o papel de fazer o controle externo. Então, nessa lógica de compatibilizar controle interno e controle externo, encontrar a solução para melhorar os serviços públicos, é um desejo tanto da gestão como do Tribunal de Contas. E nessa lógica que nós aqui recebemos a visita com muita alegria. Aí o prefeito e o presidente do TCE conversando a respeito dessa questão absolutamente técnica que preocupa a Prefeitura, e o presidente do Kennedy Barros já chegou na entrevista que teve aqui conosco no Jornal do Piauí, devia falar um pouco sobre quais são as possibilidades em relação a essas avaliações. 3.574 processos foram encaminhados para o TCE, Joelson, em busca de justamente entender como é que está essa saúde da economia municipal. Então, esse encontro ele foi provocado pelo prefeito Silvio Mendes para conversar justamente com a Corte Fiscalizadora, com a Corte de Contas do Estado, juntamente com a Procuradora-Geral do município, Virgínia Gomes, e também o promotor do Ministério Público, Cleandro Moura, em busca de um entendimento sobre quais serão os próximos passos. Entende-se que já foram executadas e também publicadas no Diário Oficial do município algumas medidas administrativas emergenciais, como a cessão de nomeações no município de Teresina, assim como também uma reorganização interna das pastas, mas ainda assim não será suficiente. Existe que com essas medidas economize-se pelo menos 20 milhões de reais por mês. A dívida é de 3 bilhões. Então, existe uma discrepância muito grande que sai da alçada do município, que precisa ter outros órgãos e outros poderes imbuídos nessa manutenção das contas do município. Então, foi justamente nesse entendimento de tentar achar uma saída. E a reunião, ao que tudo indica, foi justamente esse encontro de ideias e possibilidades para a Teresina nos próximos meses. Silvio Mendes vai ter uma agenda oficial em Brasília. Ele vai se reunir com o presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Antônio Vieira, e com o presidente do Banco do Brasil, a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. O objetivo é buscar um acordo em relação aos débitos bancários do município. Todo mês, a cidade de Teresina desconta ali 33 milhões na primeira parcela do FPM para pagar dívidas bancárias diversas, entre elas uma dívida com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica Federal. Acompanhe. Amanhã eu vou a Brasília, passar o dia. Não vou para a Frente Nacional de Prefeitos, eu vou
a um encontro, presidente, com a direção do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, porque o serviço da dívida, em torno de 1.300 e poucos milhões de reais de empréstimos bancários, custa à Prefeitura 32 milhões de reais. É mais de R$1 milhão dia. E eu vou conversar com o dirigente dessas duas instituições, é o que se deve mais. Só o Banco do Brasil são 620 milhões de reais, a um custo acima do valor de mercado. E é preciso que ele tem que ter também um papel social. O Banco do Brasil não é um banco privado, é um banco público. E nós temos um encontro já marcado amanhã à tarde com o presidente da Caixa e o presidente a presidente do Banco do Brasil. E, naturalmente, a partir daí, isso quer o quê? Renegociar, sim, renegociar. E como o juro a gente considera que está acima do mercado, depois dessa conversa, vamos tomar a atitude que couber. Prefeito, o senhor falava sobre medidas de administração interna para poder fazer também uma contenção de gastos. Além dessas medidas de cancelar as nomeações momentaneamente e algumas readequações internas, existe a possibilidade da bancada federal também ajudar? Sempre, sempre. Essa abordagem amanhã é uma abordagem técnica. Mas a política bem exercida, independente de partido, está longe de eleição, então, claro, o caminho que for para ajudar a cidade, eu vou atrás, seja de quem for. E o prefeito falou a respeito do diálogo com a Câmara Municipal de Teresina, que deve acontecer nessa semana. Quarta-feira terá uma audiência pública com foco nisso aí. Eu não vou para a audiência pública. Eu me convidei para esclarecer a todas as vereadoras e vereadores todos esses fatos recentes que estão sendo divulgados por vocês, pela mídia. Eu me convidei. E vou levar, naturalmente, o secretário da área financeira para poder explicar toda dúvida, para que não exista dúvida. Não pode existir dúvida em gestão pública. Bom, vamos lá. Elivaldo Barbosa, diálogo com os bancos. A Prefeitura fez um contrato, o contrato não foi feito por essa gestão, pela gestão anterior, mas a instituição é a instituição lá, né? Então, o CNPJ arque com as consequências. Seria essa, em tese, a situação da Prefeitura de Teresina. Mas o prefeito deve apelar para esse aspecto político-social que um banco, por exemplo, como a Caixa Econômica pode ter e, quem sabe, renegociar essa dívida. É um esforço, é um caminho, Elivaldo. Apesar de ser um banco público, tem essa argumentação, mas lá na hora vale as regras que foram estabelecidas o contrato. Então, é sobre o contrato que as discussões serão conduzidas. É possível uma renegociação? Sim, isso já aconteceu. E é isso que eu imagino seja a prioridade do prefeito Silvio Mendes, é reduzir o impacto mensal sobre as finanças do município as operações de crédito, que, segundo o prefeito, são cobrados juros acima do mercado. Então, como é que um banco público cobra juros acima do mercado? Então, tem algo que precisa ser revisto. Agora, não é tão automático assim, não. Abre-se o canal do entendimento, busca-se o acordo para, quem sabe, a dívida da Prefeitura com o Banco do Brasil e a Caixa Econômica possa ser reescalonada com encargos menores sobre o tesouro do município. Lívia, é uma questão. E, além disso, a agenda com os vereadores. Isso. A pauta prioritária em Brasília deve ser justamente esse encontro com o presidente da Caixa Econômica, Carlos Antônio Vieira, e com a presidente do Banco do Brasil, Tarciana Medeiros. Mas o mote também acaba se tornando um pouco político, em referência a essa administração de Teresina. O prefeito Silvio Mendes, com informações de bastidores, deve se encontrar com o senador Ciro Nogueira para definir a situação da SDU Sul, que até o momento é comandada pelo deputado Aldo Gil, mas que tem uma pretensão de sair, pelo menos foi comunicado internamente, e que existem nomes do progressistas que podem assumir, como é o caso de Dalgin Félix, de Gustavo Neiva ou de Bessá. Então, existe essa movimentação que também deve ser brevemente comentada em Brasília. Em Teresina, esse encontro com os vereadores deve acontecer também em sala fechada, com o presidente da Câmara, Enzo Samuel, para discutir essa compreensão dos vereadores à crise de Teresina, porque por mais que publicamente exista um sentimento de todos vamos ajudar, estamos aqui para apoiar a gestão, administrativamente, só temos um lado, internamente, nos bastidores, nos corredores do Palácio da Cidade, existe uma pressão por espaços, existe uma necessidade de ter nomeações, existe base política que acaba se prejudicando. Então, os vereadores estão um pouco incomodados, sim. Essa conversa, ela tem um tom de tentar acalmar e criar um espaço, um lastro de tempo para que haja uma reorganização da casa, para que, em seguida, esses
esses políticos, esses parlamentares tenham seus espaços recuperados, mas que no momento realmente é inviável e haver justamente um meio termo em compreender isso. Bom, o diálogo vai acontecer. Só uma questãozinha, Lívia. Você disse que tem um encontro a portas fechadas, né? Em partes, isso. Um diálogo frente a frente entre os chefes do sim. Poder Executivo e o do Legislativo. Mas não ficou claro para mim, não sei se porque o prefeito falou sobre a audiência e que ele se convidou, né? Seria mais ou menos isso. Ele vai participar, então, desse encontro, desse debate público que acontece na quarta-feira? Bom, Silvio Mendes, na coletiva, ele foi bem enfático, podemos dizer dessa forma, em relação à audiência. A audiência é o quê? É uma sessão no plenário que vai discutir, questionar, perguntar, possivelmente até sabatinar algum dos convidados. O prefeito ele não pode ser convocado, então ele não pode obrigatoriamente ir até a Câmara. Ele, de acordo com a fala, ele não irá participar da sessão plenária que acontecerá essa audiência pública. Ele vai conversar com os vereadores, ou no Salão Nobre, ou na presidência, tudo indica que seja na presidência com alguns vereadores da base e com o presidente, mas na audiência pública, no plenário, não foi confirmado que ele irá. Pode ser também que seja um teste para saber quem é quem na Câmara Municipal, né? Quem é a oposição e quem é situação, que ainda está meio nebuloso esse cenário. Já há focos de insatisfação em relação ao comportamento do prefeito, ao encarar a dívida do município. Isso já pode sedimentar aí talvez um bloco de oposição mais nitidamente perceptível. A audiência pública convocada pela oposição, o encontro do prefeito com os vereadores, buscar apoio parlamentar, reunir a bancada dele. Exato. Aguardaremos aí para quarta-feira. E o prefeito vai para Brasília, mas não fala da agenda da marcha, né, Erivaldo? Exatamente. Ele muito estilo dele, não, mas vai estar lá em Brasília. Eu acho que vai participar de algum momento lá da marcha, que é um evento importante do municipalismo, né, Lívia? Isso. Nacional. E também dos jantares e do almoço amanhã também, né? Durante os bastidores da conversa do TCE, foi questionado informalmente para ele sobre a marcha dos prefeitos. Ele falou que não tem essa pretensão, mas se tiver alguma agenda pode ver que encaixe, mas que não é um objetivo dele lá em Brasília.